Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre o contexto do abuso em caso de separação conjugal, trazendo o que a gente chama de paternidade culpada. O que é isso? Numa separação conjugal, lembrando, recorte, nós vamos falar aqui sobre abuso afetivo e como que isso interfere num processo de separação conjugal. Acompanhando pessoas nessa situação, vários casos, observamos que quando você tem uma separação conjugal e uma das partes é um abusador, existe ali uma complexidade muito grande, principalmente no que se refere ao destino das crianças. Isso nem sempre é fácil de ajustar entre as partes que estão em litígio. Lembrando, toda separação conjugal num contexto de abuso, em geral, ela é litigiosa. Em geral, é muito difícil, acontece, mas é muito difícil a gente conseguir perceber ou testemunhar uma separação entre duas pessoas que seja harmoniosa quando uma das partes tem um transtorno de personalidade abusiva. Lembrando que o transtorno de personalidade abusiva, ele vai trazer uma outra configuração para o gerenciamento dos conflitos que surgem a partir de uma separação conjugal. Nós vamos falar aqui, de uma maneira mais resumida, da alienação parental nesse contexto. Por quê? Porque quando a gente tem a figura de um abusador e há ali uma separação, é comum a parte abusiva, a parte que tem o transtorno, utilizar como ferramenta a alienação parental. E essa parte, que é a parte agressora, digamos assim, que produz alienação, ela se apoia principalmente na culpa e no medo da outra parte. Eu vou explicar. Eu posso aqui trazer algumas situações independentemente do gênero, isso é uma coisa também importante para falar. Quando você vai estudar abuso afetivo e aprofundar o impacto que isso causa no contexto de uma separação conjugal e na decisão de guarda de filhos, de visitação e pensão, uma série de coisas que surgem a partir daí, quando nós vamos entender a questão do transtorno e do abuso, essa discussão em torno do gênero, ela acaba. Ela acaba em que sentido? Vou explicar melhor. Alguns críticos que estudam alienação parental, algumas correntes, principalmente as que vêm de uma influência de Richard Gardner, que é um autor norte-americano que trouxe uma polêmica muito grande, tentando trazer a alienação parental para o contexto de síndrome, ou seja, transformando numa doença. Isso gerou uma polêmica muito grande com relação ao equívoco da teoria dele, e eu não vou falar disso agora. A ideia é entender o seguinte: quando a gente tem essa complexidade, né, quando você vai entender essas críticas em torno da alienação parental, se vitimiza demais as mulheres, ou se torna as mulheres um alvo mais, cada vez mais de preconceito por conta do machismo, dizendo que as mulheres mentem, protegendo os homens, ou os homens alegam que não, é que as mulheres que são protegidas. Enfim, há uma polêmica muito grande em torno da alienação parental, principalmente com relação ao agressor, ou seja, como que essa queixa, essa denúncia chega no aparelho judiciário e como é que essa criança é utilizada e manipulada como alvo principal ali, que acaba ficando refém desses pais. Ou seja, a alienação parental, ela tem a ver com uma influência que um dos genitores exerce para que a criança rejeite a outra parte. Sumariamente é isso. Há uma produção de uma série de alegações, de uma série de preconceitos. A parte agressora começa a fazer uma propaganda negativa da outra parte. Isso vai gerar uma polêmica muito grande para gerenciar esse conflito que não é fácil. Quando a gente vai estudar abuso, essa polêmica acaba, porque tanto homens quanto mulheres podem ser abusivos, podem ser tóxicos. E aí a gente entendendo isso com profundidade, a gente vai ver que a parte que produz agressão vai produzir culpa, produzir medo na outra parte. De que forma? Eu vou trazer aqui alguns exemplos
para que a gente analise essa complexidade, para que vocês possam tirar a conclusão de vocês e refletir na importância de se colocar a leitura do abuso na visão ou na análise desses contextos que não só o judiciário consegue dar, o judiciário não dá conta, e a gente também não consegue ver isso só pelo viés da lei. Então vamos lá, pelo viés jurídico. O que acontece? É muito comum, e a gente observa isso na clínica, que quando você tem a figura de um abusador, o que ele faz? Ele começa a utilizar a criança para que a outra parte se sinta culpada, cedendo além do que ela pode. Exemplo, um abusador, exatamente porque ele não tem limite e ele não tem discernimento, bom senso, o que vale para ele como dono da verdade é aquilo que o beneficia, mesmo que ele tenha que utilizar um filho para fazer isso, ele não tem esse escrúpulo. Vamos entender isso? Um abusador, ele não tem medida de escrúpulos como nós entendemos. Então não adianta apelar para um código moral, não adianta apelar para algum tipo de sensibilidade afetiva, porque ele vai banalizar, ok? Ele vai banalizar. Ele vai dizer que é mimimi, ele vai dizer que aquilo ali é um exagero, porque ele só está interessado nele, naquilo que beneficia o seu ego, aquilo que beneficia suas necessidades. Muito bem. Então, o que acontece? Numa separação, vou dar um exemplo, uma separação conjugal, vou pegar 2 exemplos, onde há a mãe como agressora e o outro pai como agressor. Vamos lá. Vamos considerar a primeira configuração, independentemente de gênero, uma mãe que pratica alienação parental, o pai, no caso, claro, é o alvo, e a criança, um filho que está sendo exatamente um instrumento para atingir outra parte, rejeitando o contato, criando algum tipo de embaraço nesse relacionamento, lembrando que o objetivo da prática da alienação parental é exatamente criar algum tipo de emperramento ou de prejuízo à relação da criança com a outra parte, ok? Sendo ela, no caso a mulher, uma mãe abusiva, uma mãe narcisista, por exemplo, ela não vai se fazer de rogada, ela vai utilizar tudo o que ela pode, até mesmo o benefício da condição feminina, para atingir a outra parte, ok? Isso é óbvio. E aí o que vai acontecer? Como ela não tem esse discernimento e o abusador ele não tem a configuração interna de limite, ele faz o que ele tiver que fazer, independentemente se ele vai invadir o território alheio, se ele vai prejudicar o filho, se aquilo vai atender a necessidade dele, ok. Pode-se utilizar, essa mulher pode se utilizar da culpa do pai para conseguir o que ela quer. Exemplo, ela pode começar, exatamente por não considerar esse limite, o pai, apesar de separado, ele começa a ser manipulado pela culpa da separação, por exemplo. E aí ele começa a ceder além do que ele pode. Apesar dele dar a pensão, apesar dele contribuir com os gastos, ele acha que tem que agenciar outras coisas. Ele acha que tem que patrocinar outras coisas que ele não pode, movido pela culpa. Não que ele esteja impedido, não é isso de ajudar, dar um dinheiro extra, eu não estou fazendo esse tipo de propaganda, eu estou dizendo que a manipulação da parte agressora faz com que a parte afetada, que é o pai, assim como a criança, ceda além do que ele deve ou do que ele pode, em nome da culpa. Quantos pais eu já atendi, quantos que em nome da culpa, eles continuam sendo vítimas de mulheres abusivas, mulheres que são narcisistas, mulheres que manipulam, mulheres que fazem chantagem emocional, mulheres que não medem esforços para utilizar a criança e dizer, estou lembrando de um caso, utilizar a criança para a criança dizer que não está conseguindo dormir, para a criança dizer que não está conseguindo comer, para a criança entrar em desespero de pedir para o pai voltar, porque a mãe, movida exatamente pelas suas intenções tóxicas, ela tenta atingir o pai produzindo culpa. E o pai fica numa situação difícil porque o contato com aquela mulher é nocivo e ele tem uma série de questões e implicações que envolve essa relação e ele fica sem acesso ao filho ou com um acesso restrito ou um acesso comprometido. Quando o pai começa a se envolver com uma outra mulher e a mãe
naquele contexto de manipulação, que ela não aceita, ela começa a fazer uma propaganda negativa dessa mulher, começa a fazer uma propaganda negativa do pai, dizendo que o que ele não está tendo é porque o pai arrumou uma outra namorada, por aí vai. Não dá para falar tudo porque é muita coisa. É só para a gente entender que quando há a figura de um abusador, a discussão de gênero não é importante, porque independe do gênero. O que a gente precisa entender é exatamente como é que funciona o abuso afetivo e como que isso impacta as famílias. A criança fica como moeda de troca, numa posição de leve trás, onde ela perde o espaço de ser sujeito portador de direitos, porque ela fica sendo o alvo, a ferramenta, ou melhor, a ferramenta principal para atingir o alvo, que é o pai. Essas mulheres, elas podem também trazer uma prática de queixas no trabalho, alegações de um abuso sexual que o pai tenha cometido sem o pai cometer. Nós estamos falando de uma personalidade abusiva onde psicopatia independe de gênero, narcisismo perverso independe de gênero, ok? Então a gente começa a entender que há uma complexidade que não dá para dar conta apenas com uma leitura legal. Temos que criar um espaço de discussão maior para se pensar isso. E o importante é que nesse contexto, o pai ele fica realmente ali numa situação muito difícil. Então vamos lá, agora vamos falar do contrário. Vamos falar do contrário, que acontece muito também, até porque a gente tem uma maior incidência, ou pelo menos a oportunidade de acompanhar mais casos cuja vítima é a mulher. Ok? Então vamos lá. O contrário agora. Mulheres que se separam de homens, que ainda dependem, vou falar de alguns só, que dependem financeiramente desse homem, dependem dessa pensão, e esse homem é um abusador, ele é um tirano, ele tem uma personalidade tóxica, ele vai se utilizar da alienação parental, por exemplo, ou do terror psicológico para produzir não só a culpa nessa mulher, né, essa paternidade culpada, independentemente do gênero aí, mãe ou pai, enfim, homem ou mulher, ele vai produzir não só a culpa, mas como também o medo, principalmente. A paternidade, no caso, né, entendendo paternidade referida aos pais, mas no caso a maternidade aí, essa mãe sendo atingida na sua maternidade pelo medo. Exemplo, se você fizer queixa de mim, ou se você pedir aumento de pensão, eu vou tirar as crianças de você, eu vou entrar com guarda compartilhada, eu vou sumir com as crianças, ou antes até. Ele começa a fazer um terror antes da separação, do tipo, se você se separar de mim, eu vou sumir, você nunca mais vai ver as crianças, eu vou inventar que você fez isso, fez aquilo. Isso acontece, gente. Então, assim, não dá para achar que simplesmente observar isso, não que a gente não tenha que criar uma legislação, claro que sim, mas não dá para acreditar que só isso vai esgotar a polêmica que envolve a questão da culpa e do medo, principalmente no abuso. O pai, no caso, ele vai usar também como ferramenta a questão do relacionamento da mãe. Eu tô lembrando aqui de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, de uma menina. O pai, ele tinha uma personalidade abusiva e ele se separou da mãe. E ele fazia uma espécie de alienação parental contra a mãe. Porque toda vez que a menina voltava da casa do pai, eu acompanhei essa menina. Toda vez que ela voltava da casa do pai, ela voltava extremamente agressiva com a mãe. O pai era racista, a mãe tinha um namorado negro e ele era extremamente vaidoso, então ele achava aquilo uma afronta, um absurdo, né? Ele achava um absurdo. E a menina gostava do namorado da mãe. Só que toda vez que a garota voltava da casa do pai, ela voltava arredia com a mãe, dizendo que a mãe não tinha que namorar, que a mãe era dela. Olha só, essa era uma das queixas que chegou para mim no consultório. Que a mãe era dela, que não estava certo aquilo, porque o papai tinha ido embora por causa do namorado da mãe. Olha só, a alienação parental, ela acontecia assim. A menina, quando voltava, ela rejeitava a mãe. Então, assim,
Há uma complexidade que não dá para a gente simplesmente esgotar e dizer, não, é por isso, é por aquilo. Se não colocar como pano de fundo o entendimento da figura do abusador, e no caso desse pai era interessante, uma coisa interessante, que ele era muito inteligente. Então, assim, ele se achava superdotado, e ele se apresentava assim para mim como um superdotado. Não, porque eu sou superdotado, eu fui considerado, eu sou uma pessoa assim, assado. Enfim, e ele apresentava aquilo como uma forma de status. E na leitura clínica com a menina, muito interessante, no trabalho clínico, ela trazia a figura de um monstro, isso foi muito legal, um monstro que matava todos os animais numa determinada fazenda. Essa sessão marcou muito, tem anos isso, mas marcou muito, porque foi um caso de alienação parental envolvendo a questão da paternidade culpada e do abuso, que ficou muito claro para mim. E eram casais que se destruíam a partir desse monstro. E o monstro, ele conseguia devastar todo mundo. E eu fiz uma intervenção que foi bem legal, de salvar alguns animais, e ali ela começou a pensar que haveria uma forma dela entender aquilo ali de uma outra maneira. Então, não vou me estender muito nessa descrição, só para ilustrar. Quando a menina começou a elaborar que o pai, ele tinha algo de monstro e que a mãe não era totalmente a bruxa, a megera, que essas posições eram bem relativas, ela era uma criança de 6 anos, depois ela foi 5, 6 anos, depois ela foi elaborando isso melhor, o pai que pagava o tratamento, a mãe, apesar de formada, de ter o seu trabalho, não tinha condição de agenciar muitas coisas, além da pensão que ele oferecia. O que ele fez? Ele tirou a criança do atendimento, ok? Ele tirou a criança do atendimento porque, na realidade, aquilo estava trazendo para ele um desconforto de que ele não era mais o dono da verdade. A alienação parental funcionava assim, através do racismo, através denigrindo a imagem da mãe, que era uma pessoa bastante assim sensata, a gente percebia que ela era vítima ali no jogo do abuso, e a criança realmente ela ficava numa posição de ter que dar conta do conflito. Esse tipo de alienação parental, ou seja, a alienação parental, traz esse dilema, independentemente de quem está sendo o agressor. Então, a gente precisa entender isso com mais profundidade. Precisamos apurar a escuta e observar os processos de manipulação, principalmente quando envolve essa questão de litígio, disputa de guarda. Nossa, lembrei de um outro caso, um menino de 11 anos, esse caso também foi um caso marcante. A mãe produzia alienação parental, nesse caso a mãe era a agressora, então ela falava mal do pai, e o menino apaixonado pelo pai, o menino era apaixonado, o pai de fato era um exemplo para ele. E como pai, ele não era ruim, pelo menos no relato do menino, né? Eu tô me baseando no relato dos atores aí. E o menino dizia que o pai era ótimo, só que a mãe dizia o seguinte, ela deixava claro que o menino não podia gostar do pai, mas o garoto gostava dele, ele como marido, ele foi um homem abusivo, enfim, era um abusador que trouxe uma série de problemas para ela, enfim, a gente entende isso, mas só que como pai, ele tinha até uma relação razoável com a criança, razoável. E o menino trazia na clínica o seguinte, ele dizia assim para mim, eu não posso, a minha mãe não pode descobrir que eu amo meu pai. Era uma dor muito grande para ele, porque ele ficava numa situação difícil, apesar de amar o pai, ele produzia, ele não praticava, não fazia alienação parental. No caso, quem praticava alienação parental era a mãe, apesar da mãe não ser a figura abusiva. O pai era abusivo, a gente entendia, mas ele era abusivo com ela, ele foi um marido abusivo com ela, mas com o menino ele não era, pelo menos assim, às vezes que eu tentei conversar com ele, que a mãe barrou, eu comecei a entender que ela também tinha um padrão de abuso ali, claro que tinha, mas na queixa a gente percebia ali que de fato, como homem, ele trouxe muita dor para ela e aquilo também era legítimo. Havia alguns sinais também de um certo abuso por parte dela, havia uma complexidade no caso. Então, assim, para a gente finalizar esse vídeo, a ideia é entender o seguinte, o pai que se sente culpado
ou a mãe que se sente culpada ou com medo, ela vai ser fisgada pelo o abuso praticado pela outra parte, que utiliza com frequência a alienação parental. É uma das ferramentas de manipulação e de agressão que a gente observa gerenciando e lidando com conflitos no campo no campo familiar, no campo do direito de família, ou seja, as famílias que estão em litígio, elas sofrem esses impactos, independentemente do gênero, e o abuso, a leitura e o estudo do abuso vai fazer com que a gente entenda que essa complexidade precisa ser o quê? Precisa ser considerada, apurar a escuta, ouvir mais a criança. É importante também a gente compreender o quanto é questionável não dar muito crédito ao que a criança fala. A criança pode estar sendo, sim, manipulada e está mentindo, mas ela pode estar falando a verdade. Então, assim, o papel do psicólogo não é papel de investigador, nós não somos detetives. A ideia é entender e trazer como reflexão essa complexidade e esse cuidado no gerenciamento desse tipo de crise. Então, assim, se você é um pai ou uma mãe que está sofrendo com a figura de um abusador, que você se separou, fique atento a isso. Observe como é que você pode se proteger e criar elementos de fortalecimento de uma relação de confiança com seus filhos, para que você não se vulnerabilize com relação à parte agressora. Se você está sofrendo isso, converse com seus filhos, seja transparente, crie com o seu filho uma relação de confiança e de blindagem para que o agressor não tenha acesso. Lembrando, um pai não define o poder de uma mãe, a mãe não define o poder de um pai. Na relação com o filho, existe ali algo legítimo que não passa pelo outro. A mãe, ela tem a mesma possibilidade de amor, de criar vínculos que um pai tem, falando em condições normais de temperatura e pressão. Se você está vivenciando algum tipo de litígio com um agressor ou uma agressora que entra nisso que eu falei, comece a cuidar de si. Para de olhar para o outro e cria com o seu filho uma relação de confiança e de blindagem. Estabeleça com ele o fortalecimento da sua maternidade ou da sua paternidade para que você não caia nessa relação. Se você não tem condição de fazer isso, se isso é difícil, recue e observe. Será que eu estou sendo usado por ela? Será que eu estou sendo usada por ele? O que é que eu posso fazer para me auto-perceber, para me autoconhecer, para cuidar de mim, para não ser mais refém da alienação parental ou de qualquer prática de abuso que envolva o meu filho ali? O que é que eu estou fazendo que eu não deveria fazer e o que é que eu deveria fazer que não estou fazendo? Então começa a observar, analisa, lembrando que, sem dúvida, quando você utiliza alienação parental, a criança ela fica no maior prejuízo, porque a criança, no caso alienada, ela chega na clínica e ela traz isso. Quantas já falaram para mim, eu não posso isso porque minha mãe mandou eu falar aquilo outro, e a criança observa que naquele espaço sigiloso ela consegue se abrir, se aliviar, quando ela consegue chegar à clínica, né? Quando ela, enfim, tem essa possibilidade, e ali ela se alivia. Só que na realidade, se você está sendo alvo de algum ex-marido, alguma ex-mulher que está agindo dessa maneira, busque ajuda. Utilize esse recurso de sensibilização que eu estou passando aqui como uma reflexão para que você possa caminhar na direção de uma libertação. Não desista de você nem do seu filho. Continue cada vez mais se conhecendo para aprender a gerenciar todo esse drama que não é fácil, gente. Eu trouxe aqui apenas uma introdução, uma sensibilização para a gente pensar em toda a importância que é estudar o abuso afetivo para se prevenir. Muitas vezes você não para pensar nessa culpa, não para pensar nesse medo, acreditando que é o outro que decide o poder que você tem como pai, no sentido de legitimar esse lugar. Esse poder é dado pela natureza. Se colocou um filho no mundo, nós temos ali
o poder tanto do pai quanto da mãe. É óbvio que se você tem a figura de um abusador, você tem que criar cautela, você tem que aprender a entender como é que eles funcionam, você precisa criar estratégias de defesa para a transformação desse tipo de relacionamento conflituoso. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É sempre um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Para aqueles que gostaram do vídeo, compartilhem para que a gente possa aumentar o canal, trazer mais contribuições. E aqueles que gostaram, dê um like aqui embaixo. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, até o próximo Papo de Divã.